Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Falo diretamente aqui da minha caverna. Eu sou o Breno Lima e esse é o Na Trave. E agora acabou de terminar a final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. O primeiro jogo agregado já tinha sido 2-0 para o Flamengo e o Flamengo tinha que sustentar essa vantagem para conseguir ser campeão carioca em 2023 e não conseguiu, né? O Fluminense tem uma aula de futebol. E aí vale a pena, primeiro, antes de tecer de fato o meu comentário sobre o que foi essa partida, elogiar um dos melhores trabalhos que vem acontecendo no futebol brasileiro nas últimas temporadas, o Fluminense do Fernando Diniz, né? Parece que eles têm um acordo, casam muito bem a ideia de Fluminense e Fernando Diniz, já que o Diniz consegue implantar o seu estilo de jogo no Fluminense, apesar do time do Fluminense ser um elenco que gera certas desconfianças por ter muitos medalhões. Mesmo assim, esses caras conseguem jogar e conseguem jogar muito bem nas mãos do Fernando Diniz, que de fato faz um grande trabalho. A gente vê um time que faz muitas triangulações, um time que consegue tocar a bola, um time que tem jogadores que têm a capacidade de abrir espaços, como é o caso do próprio Keno, que chegou agora. Ainda não é o Keno que mostrou a sua habilidade no Atlético Mineiro, está se soltando ainda, está se adequando ao time, mas é um cara que encaixa muito bem nesse estilo de jogo do Fluminense, né? O próprio John Arias, o Paulo Henrique Ganso, que retomou o seu grande futebol faz um bom tempo, né? Vale a pena destacar que o Ganso vem apresentando um bom futebol já há um certo tempo nas mãos de Fernando Diniz, jogando nesse time do Fluminense, que é um time muito bem encaixado, tem grandes promessas, também bons jogadores que vêm chegando agora, como é o caso do André. O André é um grandíssimo jogador, o caso do Alexander também. Então é interessante mesmo destacar como o Fluminense vem jogando, como o Fluminense vem se apresentando em campo. O time ano passado terminou na terceira colocação e a gente tem que destacar que o Fluminense nessa temporada tem um time bem melhor do que tinha no ano passado, né? Então eu acho que o torcedor do Fluminense pode ter expectativas melhores para 2023. Quem sabe o Fluminense brigando por título, né? É um time que entra para competir, de fato, em todas as competições que está disputando. A prova disso foi o que o Fluminense fez hoje no Campeonato Carioca e agora é disso que a gente vai falar por aqui. O Fluminense fez uma grande partida. Se esperava que o Flamengo fizesse um jogo melhor, né? Já que o VP é, pretendia, né, na verdade, poupar jogadores para essa final, visando essa final que foi tomando contornos de mais importância ao longo da temporada. Lembrando que o VP já havia perdido 3 finais antes, tinha perdido um clássico contra o Vasco também. Isso tudo acabou criando uma bola de neve muito grande e dando uma importância que talvez o torcedor do Flamengo não esperasse que o Campeonato Carioca fosse ter, mas acabou tendo. E essa final foi uma prova muito grande, uma prova gigantesca disso, né? O Flamengo perdeu no meio da semana para o Alcas, foi enfrentar o Alcas, um jogo apesar da altitude, né? Mas o Flamengo é o Flamengo, é um time que tem um grande elenco e aí é uma derrota que também deixou a torcida ressabiada, mais ressabiada do que já estava com o Vitor Pereira. E aí fica complicado também de saber como vai ficar a situação do VP, né? O Flamengo hoje totalmente apático em campo, um time que não sabia encaixar jogadas, um time que não conseguia encontrar espaços, e o Flamengo sempre foi, né, um time que conseguia encontrar espaços, um time que saía em velocidade, que conseguia fazer boas triangulações. Hoje o Flamengo acabou sofrendo muito, o sistema defensivo do Flamengo também, né, não funcionou muito bem. Acho que o Fabrício Bruno foi um dos jogadores que mais sofreu, né, principalmente tendo jogadores que passavam muito ali fácil por ele. A gente tinha a estreia hoje do Marcelo, mas o assunto Marcelo eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas o Flamengo hoje, não só hoje, né, mas em muitos jogos, vem se tornando um time irreconhecível, pelo menos em relação ao que a gente sabe que o Flamengo pode demonstrar, a qualidade de elenco que o Flamengo tem. Agora a gente fala desse cara que voltou para o futebol brasileiro e voltou em grande estilo, né? De fato, o Marcelo. Não dá para falar ainda que o Marcelo vai deitar no futebol brasileiro, está muito cedo para a gente falar isso, mas o fato é que hoje o Marcelo fez uma grande partida, uma partida digna de um dos melhores laterais brasileiros que nós temos aí no século, talvez um dos melhores laterais brasileiros aí, né? Enfim,
da história de uma maneira geral, né? A gente coloca assim, a gente coloca o Marcelo como um cara que está nesse patamar. Então, sensacional a partida do Marcelo estreando, reestreando com a camisa do Fluminense, enchendo os olhos de toda a torcida tricolor que deve estar muito feliz com esse retorno do M12 vestindo a camisa do Flusão. E aí o Marcelo fez um papel muito interessante hoje, né? Porque a gente pensa que poderia acontecer com o Marcelo o que aconteceu com o Dani Alves quando ele veio para o futebol brasileiro, né? O Dani Alves, ele lateral, mas veio para jogar de camisa 10 no São Paulo, jogava de meia, até porque era um cara que conseguia construir, né? Mas enfim, voltando para o assunto do Marcelo, o Marcelo é um cara que tem essa característica, é um cara que constrói jogo, apesar de atuar na lateral, ele é um cara que tem a capacidade de construir jogo. E isso aconteceu hoje no jogo, mas o Marcelo continuava atuando de lateral, meio que revezando de posição com o Alexander. Outro garoto aí do Fluminense que vale a pena a gente destacar, o Alexander, né, jogou muito bem hoje, alternando ali com o Marcelo, deixando a zaga do Flamengo confusa, o sistema do Flamengo, defensivo do Flamengo confuso. O Fluminense foi avassalador no primeiro tempo, conseguiu um gol, um bonito gol com o Marcelo, abrindo o placar. Depois teve o Germancano, né? Impressionante como o Germancano aparece sozinho no meio da defesa. Um bom passe, uma boa construção do Germancano, do Paulo Henrique Ganso. Né? O Ganso vem sendo esse cara que desequilibra, que dá aquele passe que quebra as linhas de defesa e deixou o Germancano ali na cara do gol. No segundo tempo a gente teve também a continuação de um futebol ofensivo do Fluminense, apesar de que nesse instante, né, o Fluminense já era um time que esperava mais o Flamengo. O Flamengo no segundo tempo acabou voltando mais perdido ainda, e aí vale destacar uma coisa, né? O Everton Ribeiro do banco. Não dá para ter o Everton Ribeiro. Se tem um cara com a qualidade do Everton Ribeiro, com a capacidade de criação que tem o Everton Ribeiro, de achar espaços, e você deixar ele no banco, principalmente sabendo que você vai enfrentar um time que, como é o Fluminense, né? O Fluminense é um time que gosta de ocupar esses espaços e é um time que, para você jogar contra, você precisa também propor um esquema de jogo que seja capaz de abrir esses espaços para permitir que seus jogadores mais ofensivos fiquem na cara do gol. E o Everton Ribeiro é o cara que faz isso no time do Flamengo. O time do Flamengo hoje estava totalmente irreconhecível, mesmo com o Everton Ribeiro entrando depois. O VP faz essa alteração de imediato, praticamente no segundo tempo, mas o Flamengo não melhora. O Flamengo não consegue encontrar o seu futebol. E isso é preocupante, de fato, para a torcida do Flamengo. O Flamengo parece que tem uma certa antipatia, um problema que começou lá com a saída do Jorge Jesus, né? Mesmo que os técnicos tenham bons aproveitamentos, eles não conseguem se sustentar no cargo porque é muito difícil, é muita pressão. Mas no caso do VP, de fato, vem apresentando um péssimo trabalho, e aqui existe o questionamento, né, para o Braz, para toda a diretoria do Flamengo, que fez a contratação do Vitor Pereira na busca de mudar a mentalidade, trazer uma mentalidade vencedora. De fato, o Vitor Pereira tem títulos importantes, tem 2 campeonatos de Portugal, 2 campeonatos portugueses com o Porto, tem também uma taça de Portugal, mas fora isso ele tem apenas títulos não tão importantes, né, em outros campeonatos, como é o campeonato grego, por exemplo, o campeonato turco, onde ele comandou o Fenerbahçe e o próprio Olympiacos, mas mesmo assim talvez não tenha sido a escolha correta, principalmente analisando os últimos trabalhos do Vitor Pereira. Vitor Pereira que perdeu uma Copa do Brasil comandando o Corinthians, né? Perdeu justamente para o Flamengo, que era treinado pelo Dorival Júnior, né? O Corinthians nunca foi um time de apresentar um futebol agressivo, nunca foi um time de apresentar um futebol que enchia os olhos, né? O futebol vistoso. Na mão do Vitor Pereira isso ficava mais nítido, ficava mais claro ainda, né? Então fica difícil de entender o porquê do Braz trazer o Vitor Pereira buscando mudar a mentalidade do Flamengo, já que isso infelizmente não está acontecendo e não vai acontecer. Acredito que o Vitor Pereira seja demitido. Estou gravando esse vídeo hoje à noite, então acredito que quando ele estiver no ar, o Vitor Pereira talvez não seja mais o técnico do Flamengo, até porque não tem como sustentar uma situação dessa, né? Não tem como. A torcida já não aguenta mais, a diretoria com toda certeza não aguenta mais, e de fato chegou já a hora, acabou a paciência com o Vitor Pereira após perder 4 finais comandando o Flamengo. Quem achou que isso seria impossível de acontecer, pois é, aconteceu, né? Para um elenco
recheado como é o do Flamengo, para um Flamengo, um time que tem a qualidade que tem, o rubro-negro não tá para você ficar numa situação como essa. Então, de fato, acabou o time do Vitor Pereira como treinador do Flamengo, isso é fato. E o Fluminense não tem nada a ver com isso, consegue um título importantíssimo, o primeiro grande título da carreira do Fernando Diniz. Quem diria, o Flamengo esse estigma em cima do Fernando Diniz. O Fernando Diniz consegue o seu primeiro título importantíssimo, né? Para uma carreira que tem pouco tempo ainda, mas já coloca o Diniz como um dos grandes treinadores. Estou curioso para saber como é que o Fluminense vai se portar nessa temporada de 2023. Fez uma boa estreia contra o Sporting Cristal na Libertadores, mas de fato o que fica aqui é o sentimento de felicidade do torcedor tricolor que celebra essa vitória e celebra com muito gosto, com muita expectativa, com muita esperança de ver um Fluminense que nessa temporada promete, hein? Promete. Vamos ficar de olho no Fluminense em 2023. Para o torcedor do Flamengo, fica de fato a preocupação. Estamos quase iniciando o Campeonato Brasileiro e para um time do tamanho do Flamengo ainda não ter se acertado, isso é de fato um grandioso problema. Muito bem. A gente segue acompanhando o futebol, a bola vai rolando, a gente volta para comentar o Campeonato Brasileiro que está prestes a começar. Vai ter muito futebol aqui no Na Trave. Um forte abraço para você, um beijo de luz no seu coração e vida longa e próspera.